Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, através desse canal Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem CNPJ, a Igreja de Cristo que são vidas compradas com seu sangue na cruz. Graça e paz a todos, bem-vindos. Mais uma vez aqui, trazendo uma mensagem da graça de Deus em Cristo, o Cristo espiritual e para sempre, já morando em nós, já habitando em nós, da qual nós vamos dar continuidade às nossas pregações aqui, mostrando, abrindo a Bíblia, lendo, explicando com a mente de Cristo, falando sobre Jesus de Nazaré e um engano dos pastores que pregam uma coisa que não existe mais, com o intuito somente de te roubar. Então, abençoado, nós paramos aqui ontem, na última pregação, em Gálatas 2, 20 e 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Isso é que é o sistema evangélico, chamado sistema evangélico, e todas as religiões que estão aí fora estão fazendo com suas reuniões, dizendo que Cristo morreu em vão, fazendo obras que são obras mortas e que para Deus não tem valor nenhum, porque nós estamos na nova aliança, nós estamos no ministério do Espírito e o sacerdócio acabou. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Tudo é Cristo, abençoado. E a igreja é vocês. Aqui nesse pacto não tem lugar para homens, abençoado. Não tem lugar para ladrão, não tem lugar para cão guloso com anel no dedo. Entende, abençoado? Aqui é somente Deus e os seus filhos. E nós não falamos por nós. Nós falamos aquilo que o Espírito Santo nos manda falar. Nós somos guiados, abençoado, no ministério do Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, abençoado. É Ele que nos guia. Nós não estamos mais em Jesus de Nazaré, abençoado. Aliás, nós nunca estivemos em Jesus de Nazaré. Nós, o gentil. E que não é mais para ninguém, porque não existe mais Jesus de Nazaré, falando de novo, que o cão guloso não gosta que a gente repita. Olha, dando continuidade aqui, falando ainda que Jesus de Nazaré é um engano, e que Jesus de Nazaré já foi o caminho que não é mais, e que Jesus de Nazaré não existe mais, abençoado. Se nós estivéssemos em Jesus de Nazaré, nós, os brasileiros e todo o resto do mundo, estaria sem Deus. Por quê? Porque o Deus de Israel Espírito só foi para Israel. E o Jesus de Nazaré, no cumprimento da lei e dos profetas, abençoado, só para os judeus. Romanos, ainda pregando aqui o ministério do Espírito, te explicando que nós estamos abrindo aqui o testamento do qual Deus deixou para nós, que o teu ladrão chamado pastor não deixa que você abra, e que você está servindo a criatura no lugar do Criador. Olha, provando para vocês que Jesus de Nazaré ficou para trás, abençoado. Ele foi o caminho, a verdade e a vida somente até a cruz, abençoado. Que ele disse para o discípulo dele: se eu não for, se eu não desaparecer, se eu não sair do meio, o Consolador não virá. E quem é o Consolador? Deus mesmo, abençoado, Espírito. Não é mais Jesus de Nazaré. Romanos 2, 12 a 16. Olha, presta atenção. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei
também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então, Paulo aqui, ele está falando da lei de Moisés. Ele está falando do ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, a antiga aliança. E que Paulo aqui, ele está pregando aos romanos da geração dele, e que ele estava antes da escatologia consumada. E que eles que viveram nessa geração, os que viveram perante a lei, mediante a lei, eles foram julgados por suas obras, abençoado. Que foi exatamente Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, que foi a volta do Filho do Homem espiritualmente para a consumação da escatologia, para a consumação da manifestação de Deus como Jesus de Nazaré. E daí para frente, ele, o Filho, quer Deus, não é dois. A manifestação de Deus como Filho, ele entregou o reino a Deus, e daí para frente, após o ano 70 descer, passou a ser Espírito, Deus único, morando, andando em todos os eleitos dele, que é a Israel celestial, que somos a igreja de Cristo, abençoado. Entende? Então, Paulo está falando aqui aos romanos, da geração dele, do ano 70, antes do ano 70, que aqui era antes do ano 70. Então, Paulo está dizendo, olha, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, esse pecado aqui, viu, doutor Cícero, que tu diz que é pecador, eu não sei como, sinceramente, cara, pega esse teu anel, né? Pega esse teu anel, transforma ele em cesta básica e dá para os teus vizinhos que estiver passando fome, abençoado. Porque tu não aprendeu nada, abençoado, nessa tua faculdade. Os eleitos de Deus, nós, os brasileiros, doutor Cícero, nós nascemos após, nós nascemos após o quê, doutor Cícero? O Brasil foi descoberto em 1500, doutor Cícero. A escatologia foi consumada no ano 70. Então, quando Deus tirou o pecado do mundo, né? O que era o pecado do mundo? Vocês não sabem, abençoado. Tu diz que o pecado do mundo é tu beber cachaça, é tu não dar o dízimo, é tu faltar o culto, é tu faltar a macumba da Santa Ceia. Tu diz que pecado é tu querer coisar a tua vizinha. Isso é obra da carne, abençoado. O pecado da Bíblia era para os judeus a transgressão da lei, abençoado. Isso aqui é o pecado da Bíblia. E a desconciliação do mundo que não é esse mundo. Foi o mundo daquela época, daquela geração, daquele período de tempo do mundo Aion, inteligente. E que o teu ladrão, ele diz que tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Esse desgraçado mentiroso. Isso era na lei de Moisés, do qual o povo era representado pelo sumo sacerdote. Acabou, abençoado. Vocês estão tudo desempregados. E agora vocês são ladrão. Vocês vivem roubando o povo. Querendo representar o povo, quando o povo são ignorantes e não entende que Deus já está em tu, abençoado. Ele já mora em tu. Como é que Deus mora em tu, ele vive em tu, abençoado? E tu vai pedir oração para esse teu macumbeiro chamado pastor? Se Deus já está todinho dentro de ti, abençoado. Então, abençoado, olha, quando nós nascemos, nós já nascemos sem pecado, abençoado.
Quando nós nascemos, o pecado que foi a transgressão da lei e a desconciliação do mundo, nós já nascemos após a escatologia consumada. Nós já nascemos depois de ele, Cristo, ter ido para a cruz, abençoado. E ele fez todas as coisas. Tetelestai, do grego, não há mais nada a fazer, está tudo feito. E vocês, macumbeiros chamados pastor, vocês mandam os incrédulos fazer, viver por obra. Que nem os judeus não vivem por obra, abençoado. Tentaram viver e foram reprovados. Deus foi que cumpriu a lei e os profetas que vigoraram até João, abençoado. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo, abençoado. Agora, o que nós temos? Nós temos obra da carne, abençoado. Roubar, matar, coisar a mulher dos outros, comprar fiado, não pagar, enrolar. Isso é obra da carne, abençoado. Que tudo que tu semear, tu vai colher. Não é o diabo, que vocês são cara de pau. E vocês, quando pega um pastor não, quando pega um macumbeiro desse aí, um feiticeiro, em adultério, querendo coisar a missionária, e vocês aparecem direto aí, escândalo sobre vocês, e da igreja católica também, e que vocês não assumem o que a tua carninha friboi fez, e tu bota a culpa nesse teu diabo que não existe, infeliz. Essa é a verdade que nós precisamos dizer, abençoado. Então, olha, assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Então, qual é o pecado que Paulo está se referindo aqui? A transgressão da lei. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então, os transgressores da lei, né? Os transgressores da lei, eles foram julgados mediante as suas obras. Entendeu, abençoado? Por quem? Julgado por quem? Pelo o Filho do Homem, também conhecido como Jesus de Nazaré. Na sua volta no ano 70, espiritualmente. E aí, todo o cão que estava lá, que mandou matar Jesus, que mataram os profetas, o Caim que matou Abel, todos eles foram julgados, abençoados, e tiveram a segunda morte. A morte eterna, abençoada, que é o que vai acontecer com vocês. Vocês que roubam em nome de Deus. Vocês que pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. E que a ira de Deus está sobre vocês, porque vocês pegaram a verdade de Deus e omitiram, abençoado, pela injustiça, para tu roubar, para tu se dar bem. E isso continua até hoje. Então, aqui no 13, ele diz, olha, porque o simples ouvidor da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Esse versículo aqui de Romanos 2,13, né? Esse versículo aqui foi que me libertou dessa macumba chamada de sistema evangélico. Sabe por quê, abençoado? Porque eu sempre participei dessa macumba aí chamada de sistema evangélico, mas sempre tinha uma coisa em mim dizendo que não estava certo, abençoado. Esses homens tudo rico, esses homens tudo bem de vida, esses homens tudo reinando em vida, e nós não temos nada, abençoado. Esses homens dizendo que Deus mandou ele se candidatar a deputado. O cão lá do qual eu servia, do qual eu adorava, o desgraçado lá chamado apóstolo, ele disse para nós
que Deus tinha mandado ele se candidatar a deputado estadual. Aí ele foi para a Bíblia, ele citou José, que José se tornou governador, não sei o que e tal. Sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? Eu fui liberto antes do cão se candidatar. E sabe o que aconteceu? Esse desgraçado, ele é deputado estadual hoje aqui no Ceará, abençoado. É deputado estadual, abençoado. Em nome de Deus. Em nome de Deus, abençoado. Mentindo, roubando, dizendo que Deus mandou ele se candidatar. E os adoradores de homem, tudinho, votaram nele. E agora, ele, além de ter o roubo da igreja, o cara é deputado, abençoado. E não é só ele, é no Brasil inteiro, e eu acredito que no mundo inteiro. Os filhos de Deus são usados para tudo, abençoado, para tudo. São escravos, mas é escravo mesmo, abençoado. E Deus está fora, abençoado. E a ira de Deus está sobre o mundo. Eu li hoje aqui em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém, que não prega o evangelho, que não prega o evangelho do qual é para adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Não é para ter homem. Não é para ter homem como Deus, abençoado. Então, vocês querem ira maior, meu amado? Vocês querem ira maior do que a que está acontecendo agora no mundo inteiro, abençoado? Só no Brasil, 520 e tantas pessoas, abençoado, que morreram. Que todo mundo bota a culpa, é porque não comprou vacina, é porque o governo, é porque isso, é porque aquilo. Amado, pelo amor de Deus, o governador do mundo, meu amado, é Deus. Não é Bolsonaro, não é Trump, não é o presidente da China. Vocês não entenderam isso ainda. E os filhos de Deus são desobedientes. Adoram a criatura no lugar do Criador. E a ira de Deus está sobre o mundo inteiro, abençoado. E tá aí. Fala pra mim se é mentira, abençoado. Se isso não é a ira de Deus. Vocês dizem que Deus não tem ira. Romanos 1,18. A ira de Deus, abençoado, se revela do céu. Então, abençoado, olha, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E quem é que pratica? Quem é que pratica a lei, se a lei só foi para os judeus e que eles não conseguiram cumprir a lei, e que Deus se manifestou em carne para cumprir a lei no lugar deles? 613 mandamentos, né? E que tropeçava num e era culpado de todo. E o que o teu ladrão faz? Manda vocês viver nas obras. 1, 2, 3 ou 4, abençoado. Transgressor da lei, transgressor do engano, da mentira. Porque Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Então, abençoado, eu ia para a igreja, abençoado, ia para a igreja do ladrão lá, que ele dizia que era a igreja de Deus. E que, quando eu li esse versículo aqui, porque o simples ouvidor da lei não é justo diante de Deus, abençoado. O Espírito Santo falou comigo, abençoado. E eu disse para mim mesmo, eu digo, como é que pode? Se um simples ouvidor da lei não é justo diante de Deus, o que está acontecendo com Lira? Eu me arrumo, eu fico bem bonitinho para ir para macumba chamada igreja, para ser injusto com Deus. Por quê? Porque lá só prega engano, que eles dizem que é a lei. A lei, abençoado, é toda a antiga aliança. Jesus disse que todos os que vieram antes dele são ladrão e são salteadores. Que esse teu cão diz que é a gente que chama ele de ladrão. Não é, abençoado, nós estamos só lendo.
E não precisa chamar, abençoado. A tua consciência sabe que tu é ladrão. Porque, abençoado, como é que eu vou te pedir dinheiro para dar pro meu pai? Pro seu Dácio. E aí, eu arrecado o dinheiro e eu não repasso pro meu pai. Eu sou o quê, abençoado? Ladrão, é o que vocês são. Vocês pedem dinheiro em nome de Deus. E cadê a conta dele lá no banco? Cadê? Seu feiticeiro! Então, abençoado, olha, Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei de Moisés, viu? Não é a lei do Brasil. Não tendo lei, serve ele de lei para si mesmo. Olha aí, abençoado. Tu sabe o que é gentil, não sabe, abençoado? Que eu já falei várias vezes. Gentil é todo aquele que não tem sangue judaico, abençoado. Eu acho que tu não tem, não. Tu é brasileiro. Esse é o gentil, abençoado. Gentil é o mundo inteiro, o mundo cósmico, que não é judeu, que agora não existe mais. Agora não existe mais judeu, não existe mais gentil, não existe mais gregos. Entende, abençoado? Por quê? Porque nós estamos após o ano 70, nós estamos depois do Tetelestai. Tudo está consumado. Então, o que existe? A Israel celestial, abençoado. Um só povo, os espíritos revestidos de carne. Então, olha aqui o que teu pastor te engana, olha. Quando, pois, os gentios que não têm lei, vocês não têm lei, abençoado. Ninguém mais no mundo inteiro tem lei, foi abrogada. Foi cumprida por Jesus de Nazaré e o ressuscitado, Deus mesmo Espírito, do qual sempre foi, Romanos 10,4, porque o fim da lei, o fim dessa macumba aí foi Cristo. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve ele de lei para si mesmo. Olha, e o que é lei, Lira? O que é lei? Lei é tudo isso que vocês sabem, abençoado. Tudo que é obra, aliás, não é mais lei, é engano. Porque não existe mais lei, abençoado, é viver por fé, abençoado. É viver por fé. A lei era os mandamentos e a ordenança que foi dado por Moisés somente para o povo de Israel, abençoado. Nunca foi para os brasileiros, que esse teu ladrão te mantém nessa mentira. Então, olha, Romanos 2,15. Então, olha, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, falando de vocês, evangélicos, não tendo lei, servem de lei para si mesmo. Então, o que vocês fazem aí não serve de nada para Deus. O que vocês vivem é um engano, abençoado, uma mentira, que vocês não conseguem ver. A gente pregando, explicando, mostrando, tentando te libertar dessa maldição, abençoado, para você ser feliz com a tua família. Paulo diz que aqueles que têm a graça, aqueles que vivem na graça, reinarão em vida. Reinarão por quê? Porque Paulo estava antes da escatologia consumada. Hoje é para você reinar em vida, abençoada. Abençoado, não é para tu querer reinar lá no céu, que tu não vai para o céu, tu vai para o inferno, macho. Todos nós vamos para o inferno, para a sepultura, para o cemitério, para o ágio, para o Sheol. Esse é o inferno, que o teu ladrão te engana em tudo. Então, olha, estes, Paulo falando aqui aos romanos, os gentios, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e seus pensamentos, mutuamente, acusando ou defendendo. O que é isso? Acusando ou defendendo? Quando tu vai para a tua igreja, né? E quando tu faz uma campanha, que esse teu ladrão inventou campanha, porque campanha não tem, em lugar nenhum da Bíblia tem campanha, abençoado. Em lugar nenhum da Bíblia tem a macumba da Santa Ceia. E vocês não mostram e ficam com raiva.
Não tem campanha, não tem lenço ungido, não tem chave ungida, não tem carro ungido, tudo é macumba. Então, acusando-se ou defendendo-se. Quando tu consegue, trabalha, né? Quando você trabalha e consegue, por exemplo, comprar um carro, você diz o quê? Eu fiz a campanha, eu consegui esse carro aqui, foi Deus que me deu. Aí bota lá um nome bem grande, dizimista fiel. Dizimista fiel ao teu ladrão. Dizimista fiel ao teu pastor. Porque você está chamando Deus de mentiroso, está dizendo que ele não findou a lei, que ele não cumpriu e aboliu, e você está dizendo que ele morreu de balde, abençoado, e servindo somente a criatura. E acusando, quando você faz algo na tua macumba e que tu não consegue, sabe o que tu diz? Tu diz que foi o diabo, acusando. O diabo é sujo, tá aí, ó. Fiz a campanha, dei o dízimo bem direitinho, mas o diabo é sujo. Entendeu, abençoado? O evangélico, abençoado, ele adora um homem chamado pastor. Ele está na igreja não por Deus, ele está na igreja com medo do inferno. Ele está na igreja com medo de perder a salvação. E ele está na igreja com medo do diabo. E ele está na igreja com medo do demônio, do Satanás. Que tudo isso daí é engano, é mentira do teu ladrão. Que não existe nada disso aí como espírito, abençoado. Eu já expliquei. E no 16 aqui, para terminar, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, não é por meio do Jesus de Nazaré, não é por meio do filho de Davi, não é por meio do homem da mão furada, que segundo vocês está passando pelo meio de vocês, pelo nosso meio, o meio de vocês, evangélico, seu monte de mentiroso, que Jesus de Nazaré não existe mais, acabou na cruz. Como é que ele está passando no meio de vocês, seus enganadores? E que abençoado Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Qual é o evangelho de Paulo, abençoado? Qual é o evangelho que Paulo prega? Vocês não sabem, porque tu está esperando pelo teu ladrão, e ele não vai pregar, porque nas cartas de Paulo não tem roubo. Nas cartas de Paulo não tem assalto. Nas cartas de Paulo é somente Cristo, é somente Deus e os seus filhos, os seus eleitos, e nada mais, abençoado. Adorar a Deus somente em espírito e em verdade, e nada mais. Entendeu, abençoado? Não é para tu fazer nada, abençoado. Não é para tu ter igreja. Não é para tu ter ladrão como pastor. Não é para tu ter padre. Não é para tu ter nada. É para tu ter Cristo. É para tu ter Cristo, abençoado. E crer nas suas obras. De Romanos a Hebreus. Somente, mais nada. Entendeu, abençoado? Que vocês dizem que tudo é mentira, abençoado. Mas eu não estou nem aí. Eu estou fazendo a minha parte, abençoado. E só quem vai entender isso aqui são os eleitos de Deus, escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Que o teu macumbeiro chamado pastor, ele faz o culto de apresentação de criança. Isso era da lei, abençoado. Isso era da lei de Moisés, que acabou, abençoado, já está com quase 2000 anos. Como é que eu fui escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, e tu vai apresentar o teu filho a ele, se ele já conhece, abençoado, desde antes da fundação do mundo? Apresenta ele para a mãe dele, abençoado. Olha, vou parando por aqui, pedindo que você compartilhe o vídeo, pedindo que você, se quiser, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, para que outras pessoas
venham ter o entendimento que nós estamos tendo agora. Graça e paz.